mas o tema da nossa live de hoje é falar um pouco sobre a cultura que pode fazer toda a diferença na sua empresa em 2022. Pessoal, quem arriscaria dizer aí o que é cultura para você? Cultura. O que é a cultura de uma empresa? Tem várias definições aí sobre cultura no âmbito empresarial. Uma das frases mais célebres que eu gosto até de repetir é uma frase do Peter Drucker, né, o pai da administração moderna, fala que a cultura numa organização ela é tão forte que ela engole a estratégia no café da manhã. Tem muita empresa que monta um planejamento estratégico, monta uma estratégia e tal, mas se esquece se essa estratégia está adequada à cultura da empresa. Porque, de repente, se a cultura da empresa impedir aquela estratégia, ela não vai ter êxito, não vai ter sucesso. Então, é importante a gente se perguntar qual que é a cultura da minha empresa. A cultura da minha empresa é de iniciar um projeto e dar sequência, né? Ela tem iniciativa, mas ela tem acabativa. A cultura da minha empresa é de respeitar as pessoas. A cultura da minha empresa é de respeitar os clientes. A cultura da minha empresa é de buscar fazer sempre o melhor. Quais são características que a gente pode avaliar a cultura da sua empresa? A cultura que pode fazer toda a diferença na sua empresa. Cultura não pode ser nada menos do que colocar o seu cliente no centro de tudo. Você tem colocado o seu cliente no centro? Isso é fundamental para que você tenha êxito em 2022, na verdade em qualquer ano. A gente vê aí as maiores empresas do mundo, né, nos seus segmentos, nos mais diversos segmentos, são empresas que fizeram essa escolha lá atrás, de colocar como cultura da empresa o cliente no centro. Eu vejo muita empresa ainda voltada para produto, voltada para o próprio umbigo, voltado para os interesses dos donos, dos gestores, enfim. Enfim, essas empresas aí estão ficando para trás. Bom, é um dos temas que eu mais amo. Antes de mais nada, porque além de ser uma cultura, ela é tão forte, né, que ela vira, que a cultura ela vira um comportamento, né? Como que por exemplo, como que a gente pode definir a cultura de um povo, a cultura de um país? A gente define através dos seus comportamentos, através do jeito que as pessoas falam, através do seu idioma, através das coisas que aquele povo come, da sua alimentação, da sua culinária, da sua gastronomia, da maneira como eles se comportam, da maneira como eles se relacionam uns com os outros. E a mesma coisa é no âmbito empresarial, no âmbito de uma empresa, onde as pessoas formam uma organização, a maneira como elas se relacionam entre si, a maneira como elas se relacionam com os seus clientes, com os seus fornecedores, diz muito sobre a sua cultura. E no âmbito de gestão, quando você toma uma decisão, seja ela estratégica, seja ela tátil, ou seja ela operacional, você leva em consideração o seu cliente, você leva se aquela decisão que você está tomando é a melhor, é a mais assertiva para o seu cliente, do ponto de vista do seu cliente. É exatamente dessa forma que grandes empresas, eu estou dizendo, na verdade, eu vou falar aqui das maiores empresas do mundo. A Amazon, por exemplo. A Amazon foi a primeira empresa da história a ter um valuation que alcançou $1 trilhão. E eu tive, coincidência ou não, eu estava na sede da Amazon nesse dia, com um grupo, não sei se vocês sabem, mas a Experiencialize é a única empresa do Brasil que conseguiu levar seus clientes para dentro do Day One. O Day One é o edifício sede da Amazon, localizado em Seattle, e é onde o Jeff Bezos tem o seu gabinete, onde ele despacha diariamente. E nós estávamos lá no dia que saiu a notícia, através eu acho que da Forbes, que a Amazon tinha alcançado o valuation de $1 trilhão. Gente, era um dia absolutamente normal, saiu essa notícia e o dia continuou absolutamente normal. E a gente pôde observar nesse dia a maneira como a empresa se relaciona com seus colaboradores, a maneira como seus colaboradores vão trabalhar, o dress code,
né? A maneira como eles se vestem para ir trabalhar. A gente percebeu lá muita gente chegando com Golden Retriever, com cachorros dálmata, com cachorros grandes para ir trabalhar, porque todo colaborador da Amazon pode levar o seu melhor amigo canino para ir trabalhar um dia com ele. A gente observou como a empresa se comunica com os seus colaboradores pelos murais, pelo elevador. A gente observou como os colaboradores da Amazon se alimentam, como que eles se relacionam uns com os outros. Então, assim, a melhor forma da gente entender a cultura de uma organização é ver, de fato, vivenciar tudo isso, como os colaboradores, né, se relacionam. E foi muito, muito interessante. E a Amazon, que é essa primeira empresa que alcançou o valuation de US$ 1 trilhão, é uma empresa, desde o princípio, centrada no cliente. Por que será que ela cresceu tanto, tão rapidamente? A Amazon, gente, tem menos de 24 anos de idade. Ou seja, tem muitas empresas aqui mais antigas do que a Amazon, né? E a Amazon alcançou aí o valuation de US$ 1 trilhão. Por quê? Porque todas as decisões, sejam elas estratégicas, táteis ou operacionais, eles fazem a seguinte pergunta antes de tomar a decisão. Essa decisão que a gente está tomando é a melhor para o nosso cliente? Então, tá aí uma dica para você começar. Dica número 1, observar qual é a cultura que predomina hoje na sua organização. Cultura não é aquilo que está escrito na missão, na visão da empresa, nos valores, mas é aquilo que acontece. Sobretudo é aquilo que acontece na empresa quando o dono da empresa ou quando os chefes não estão por perto. Os colaboradores são autogeríveis, eles são responsáveis, eles buscam resultados, mesmo sem cobrança, né? Então, é uma série de coisas que você pode observar que fica claro qual é a cultura da sua empresa. Dica número 1, observe. Escreva 5 aspectos sobre a cultura da sua empresa, mas aspectos ligados a comportamentos reais que acontecem no dia a dia. Não aquilo que a gente deseja, não aquilo que a gente almeja, não aquilo que a gente coloca no papel, mas aquilo que de fato acontece no dia a dia da sua organização. Eu vou dar um exemplo prático sobre a cultura aqui da Experiencialize. A cultura da Experiencialize é uma das manifestações da cultura da nossa empresa é surpreender as pessoas. Surpreender, óbvio, positivamente as pessoas. Surpreender os nossos colaboradores, surpreender os nossos fornecedores e, sobretudo, os nossos clientes. Então, a gente tem uma cultura de surpreender. É uma característica, é uma manifestação da nossa cultura. Olha só, a Fabiana colocou aqui, ó, gosto de observar os seguintes pontos: rituais de gestão, de tomada de decisão, valores e princípios nos processos de gestão e de comunicação. Olha só. Uau! Fabiana, muito bom, hein? Olha só. Eu gosto de observar os seguintes pontos: rituais de gestão. Vamos lá. Você já parou para pensar? Vamos tentar aqui dissertar um pouco sobre isso. Rituais de gestão. Rituais de gestão podem ser expressos, né? O que a gente pode caracterizar como rituais, né, de gestão? Por exemplo, né, a gente tem aí uma reunião semanal de avaliação dos resultados, né? É um ritual de gestão, né? A gente tem aqui, uma vez por mês, uma confraternização, né, da equipe. Ou a gente tem, uma vez por ano, uma convenção. São rituais, né? A gente tem toda semana um café da manhã com os líderes da empresa e seus times. É um ritual. A gente tem aí toda semana, ou uma vez por mês, a comemoração dos aniversariantes do mês, né? É um ritual, né? Então, são rituais
que a gestão da empresa utiliza, né, para poder, de repente, disseminar essa cultura, para poder criar vínculo, para poder aumentar a aderência, para aumentar engajamento, né, uma série de coisas. Então, outro ponto que a Fabiana colocou aqui, tomada de decisão, a maneira como as decisões são tomadas. Segue um processo ou é algo acidental, né? Tem uma lógica ou depende do humor do dono, do gestor, enfim. Então, olha que ponto super importante que a Fabiana colocou aí, né? E que diz muito sobre a cultura de uma empresa. Se é uma cultura centralizada no dono, né? O dono toma as decisões baseadas no seu achismo ou no seu humor, enfim. Então, é um ponto importante aí para falar. E valores e princípios, né, nos processos de gestão. Mas os valores e princípios não é aquilo que está lá no papel, né, bonitinho ali, emoldurado ali na parede e tal, mas é sobre tudo o que acontece na vida real. Né? Na hora de tomar uma decisão, de priorizar algo, um projeto, eu vou ter que cortar algo. O que eu vou cortar? Né? O que eu vou cortar tá alinhado com os meus princípios? Está alinhado com os meus valores? Enfim. Processos de gestão aqui, né? Processos de gestão, enfim, que tem muito a ver com mecanismos de controle, comunicação, como as coisas são comunicadas para o time, para os colaboradores, para os clientes, enfim, tem um processo, né? Ou é algo acidental, ou é algo mais informal, né? Enfim, olha quanta coisa, a maneira como a empresa se comunica internamente, e a Fabiana é mestre nisso, né? Com os seus colaboradores, com o seu ecossistema também, né? De fornecedores externos, tal, diz muito sobre a empresa. A maneira, né, como ela prepara. Ontem eu participei de uma reunião de briefing com um cliente nosso e a gente vai fazer um trabalho para eles agora no início de 2022 e ele estava falando, né, que a gente vai participar da convenção anual deles, que vai ser lá no dia 5 de janeiro, e ele estava comentando que não faz parte da nossa cultura, né, premiar os nossos principais executivos que alcançaram, né, alguns indicadores de excelência. Ele falou, faz parte da nossa cultura. Então, eles já esperam por isso. Né? Então, são princípios, são processos e são rituais que acontecem nas organizações. Enfim, então tem muita coisa legal aí, Fabiana. Gratidão, viu, pela participação aí. Sempre brilhante aqui. Mas vamos lá. Estou olhando aqui e me lembrei de um ponto super importante, né? A gente, como que ela se manifesta, né? A gente organiza as nossas imersões de aprendizado no exterior, por exemplo, e está tudo roteirizado, absolutamente roteirizado. Tudo é planejado antecipadamente, mas a gente precisa, obrigatoriamente, ter espaço para manobras. E o que eu chamo de espaço para manobras? Porque durante um relacionamento intenso de 7, 8 dias com o cliente, porque são raras as empresas que têm a oportunidade, como a Experiencialize tem, de se relacionar de maneira muito próxima, muito íntima com os seus clientes durante 7, 8 dias seguidos. Eu digo isso por quê? Porque numa imersão, a gente fica com o cliente, às vezes, das 8 da manhã, às 7 da manhã, até meia-noite. Então, a gente fica 16, 17 horas por dia com um grupo de clientes. Toma café da manhã, a gente almoça, a gente janta, a gente faz as visitas, a gente faz as entregas de conteúdo, os wrap-ups, os debriefings, enfim. E a gente percebe, muitas vezes, o experiencializador, que está conduzindo uma experiência de aprendizado no exterior, ele tem que ter liberdade para fazer a leitura do grupo, para observar o grupo. Pô, nossa, eu estou percebendo o grupo hoje cansado. E a gente tem uma programação já pré-definida.
Mas quando a gente percebe isso, né, e o perceber está em, de fato, observar com muita nitidez, com muita atenção os nossos clientes, quando a gente faz isso, a gente ajusta e melhora a experiência deles. Então, pô, aqui eles estão cansados hoje, vamos abreviar tal experiência, vamos acelerar aqui alguma coisa, vamos alterar isso, né? Então, a gente tem como cultura a cultura da observação dos nossos clientes em tempo real, ali, ao vivo, a cores. E a gente ajusta, a gente ouve, né? Hoje a gente está com fome mais cedo, então vamos tentar ajustar aqui a programação. O pessoal está muito cansado, então vamos abreviar, fazer o pessoal dormir mais cedo. Vamos amanhã, de repente, atrasar a saída, para o pessoal poder dormir um pouco mais. Então são coisas assim, básicas, elementares, mas quando você, primeiro, coloca o cliente no centro, é para ele, é por ele, né, que você está fazendo tudo aquilo. Você observa melhor, você ajusta. Por mais planejado que esteja, você consegue manobra, você consegue espaço, margem para poder fazer ajustes, e ajustes muitas vezes importantes, extremamente relevantes para conduzir, para melhorar a experiência do seu cliente. Estou dando um exemplo aqui banal, que eu acho que é muito importante. Você tem observado verdadeiramente o seu cliente? Aí, no ponto de venda, aí quando ele está aí com você, numa reunião, porque isso é fundamental. Eu gosto de contar uma história, né? Uma vez, uma história de um cliente nosso que nos procurou, isso faz muito tempo, 17, 18 anos por aí. Eu fui procurado por uma rede de clínicas médicas do interior de São Paulo para melhorar. Eles tinham a maior reclamação deles, a maior reclamação dos clientes eram de que os atrasos eram muito grandes, os atrasos no atendimento aos clientes. Nunca era respeitado o horário que estava agendado, né? Sempre atrasava e atrasava muito, e eles não sabiam como conduzir esse tipo de problema. E daí a gente fez uma análise, um diagnóstico, né? E a gente percebeu que o principal problema era um problema cultural. E os problemas culturais, eles vêm de cima para baixo. Eles vêm dos líderes, eles vêm do chefe, ele vem da liderança, dos donos, muitas vezes. E a gente percebeu que quem mais atrasava os procedimentos eram os próprios médicos, que eram donos dessa rede de clínicas. Pois bem, eu agendei uma reunião para apresentar o nosso diagnóstico para eles e o nosso plano de ações. Foi uma das cenas mais interessantes que eu já vivenciei. E propositalmente a gente marcou, se não me engano, 14 horas essa reunião, e estavam todos os sócios. E naquele momento é muito difícil reunir médicos, né? Porque os médicos têm uma agenda insana, muito corrida e tal, e a gente conseguiu reunir, acho que eram 6 médicos. Agendamos para as 14 horas, fizemos, todos eles chegarem no horário. Enfim, eles já estavam, acho que, num almoço juntos, tal, saíram do almoço e já foram para a reunião. Chegou às 14 horas, eles estavam todos na sala, tinha uma câmerazinha na sala, e eu estava numa outra sala, ali, na própria clínica, ali na sede da empresa. A gente começou a observar 1 minuto, 2 minutos, eles sentados na mesa, conversando e tal. Deu 5, 6 minutos, um se levanta. Deu 10 minutos, outro se levanta. Deu 15 minutos, mais 3 se levantaram. Daqui a pouco, quando a gente vê, eles estavam todos lá, já ansiosos, tensos, né? Até um pouco nervosos, olhando para o relógio. A gente ficou só observando o comportamento deles diante do meu atraso. Do meu atraso, que foi absolutamente proposital. E quando deu 25 minutos, um deles saiu da sala e falou: esse cara vem ou não vem? Ele está de palhaçada com a gente? Eles não me conheciam, tá? Daqui a pouco, chega lá, Manuel Carlos Júnior, sorrindo. Muito boa tarde a todos.
eles queriam me fuzilar. Eles me fuzilaram com os olhos, eles queriam me matar. Daí um deles comentou, você começou mal a consultoria. E daí eu falei para eles o seguinte, pessoal, é isso que vocês fazem todos os dias para centenas de clientes de vocês. Vocês irritam eles com seus atrasos. Moral da história, a melhor forma de ensinar algo para alguém é fazer ele vivenciar aquele aprendizado. É provocar nele as emoções, as sensações que a gente precisa provocar para, sob forte impacto emocional, eles mudarem comportamento. Ou seja, a partir daquele dia, eles nunca mais iriam encarar os atrasos deles da mesma forma. E quando você faz isso, né, você naturalmente... 2 deles são muito amigos meus até hoje, né, e isso fazem mais de 17 anos. Então, é algo... Estou dando aqui um exemplo prático, né, de que era algo cultural. E a gente precisava quebrar essa cultura. E essa cultura tem que ser quebrada de cima para baixo, top down. É o Jeff Bezos que criou e que deu exemplo sobre essa cultura Amazon. E eu pergunto para vocês, como está a sua cultura? Como criar uma cultura centrada no cliente em uma empresa de poucos colaboradores, menos de 5? É muito mais fácil. Se fosse uma empresa de 500 colaboradores, é mais difícil. Tem 500 colaboradores que vieram de empresas diferentes, com culturas diferentes. 5 é muito mais fácil. Antes de mais nada, é preciso ter clareza de qual é a cultura. E quando uma empresa que tem um dono e 5 colaboradores, fica muito mais fácil de você transmitir isso, porque o dono tem contato pessoal, presencial, frequente, regular com seus colaboradores. Então fica muito mais fácil. A cultura, ela é muito baseada em você modelar o líder. O líder numa empresa de pequeno porte, de 5 colaboradores, como você citou aí, fica muito mais fácil você modelar o líder, porque o líder está ali o tempo todo do seu lado, está muito perto. Então, primeiro, é observar que exemplo que você está dando para os seus colaboradores. Como é que tá? Como é que você tem transmitido a cultura da sua empresa através dos seus próprios comportamentos? A gestão de preço, tendo em vista onde tudo aumentou nesse momento. Existe uma estratégia para aumentar, mantendo a percepção do cliente? Meu segmento é barbearia. Bom, antes de mais nada, né, a gente viveu, né, um ano difícil, né, do ponto de vista de inflação, teve pressão, subiu o combustível, subiu a energia elétrica, subiu os insumos, os produtos, e evidentemente a gente tem que, de alguma forma, repassar isso para o nosso cliente, sem fazer o cliente achar que está pagando mais, sem ter uma entrega correspondente. A melhor maneira da gente fazer essa gestão de preços, Janderson, é fazer corretamente a criação de percepção de valor na cabeça do seu cliente. O que é isso? É aumentar a percepção que o seu cliente tem sobre o produto, sobre o valor que o seu produto tem. Por exemplo, uma barbearia. O que você pode externar para o seu cliente, para o seu cliente perceber que você tem valor? Então, por exemplo, no ambiente, um período de pandemia, você mostrar que você tem cuidados com a higiene, cuidados sanitários, cuidado, né? Uma máscara personalizada, de repente presenteia o cliente com uma máscara, coloca o álcool em gel, né? Você se paramentar todo, mostrar... Só isso daí o cliente já vai perceber valor. Outra coisa é respeitar o tempo do seu cliente, né? De repente você entregar algo a mais, você fazer algo simples a mais, que não vai gerar nenhum custo a mais, mas que o seu cliente vai perceber como algo de valor. Enfim, né, fazer uma foto do seu cliente. Então, assim, você pode fazer N coisas, né, no atendimento do seu cliente que vão fazer o seu cliente perceber que o seu serviço tem valor, né, e que esse aumento que você fez, mas é um aumento justo, porque você entrega. Quando a gente entrega atenção verdadeira para os nossos clientes, quando a gente entrega respeito ao tempo deles, quando a gente entrega os nossos serviços com afeto e com segurança, você pode aumentar o preço sim. O cliente paga. Sabe por quê? Porque ele enxerga valor em tudo isso. Então é isso. Eu acho que a primeira pergunta é observar como é que é a cultura da sua empresa hoje, como é que é a sua tomada de decisões, né? Quais são os processos,
acerca da tomada de decisões, os processos de gestão principais da empresa, a maneira como a empresa se comunica com seus colaboradores, com seus clientes, com seus fornecedores e observar quais são os rituais da sua empresa, da sua organização. Dicas aí importantes da Fabiana Dutra. Então a gente tem tudo isso para ser observado e o segundo passo é entender. As pessoas me perguntam, vale a pena colocar o cliente no centro de tudo? Olha para a Apple, olha para a Amazon, olha para a Disney. Essas empresas cresceram, essas empresas dominam seus mercados, sabe por quê? Porque elas estão sempre à frente, porque elas têm uma conexão muito próxima com os seus clientes. Elas ajustam seus produtos, seus serviços, seu modo de atender, seu modo de servir, seu modo de se comunicar para aquele modo que é o melhor na percepção do seu cliente. Percepção do seu cliente é a coisa mais importante do mundo. Manuel, mas não foi essa a minha intenção quando eu fiz isso, quando eu me comuniquei dessa forma. O que importa não é a sua intenção. O que importa é a percepção do seu cliente em relação à sua intenção. Profundo isso, né? E percepção é o rei. A percepção do seu cliente é quem manda. Então, se o seu cliente, de fato, percebe que você dá atenção para ele, é isso que importa. Agora, se ele não percebe isso, você precisa corrigir alguma coisa. O mais importante é observar primeiro a sua cultura, que pontos da cultura que podem ser ajustados, e você aí que está me assistindo, você que é líder, você que é o chefe, o dono, né, a liderança na empresa, ser o exemplo, porque a mudança tem que começar a partir de você. Eu quero agradecer enormemente o carinho, a atenção de vocês, de todos vocês, até porque aqui as surpresas teimam em não cessar. É isso aí, um beijo no coração de todos vocês. Obrigado!